No mundo das Crônicas de Gelo e Fogo, as grandes casas de Westeros possuem algumas rivalidades históricas. No norte, os Starks e os Bolton sempre competiram pelo domínio do norte. No sul, os Martell historicamente também brigavam com frequência com os Tyrell e os Baratheon. Além disso, a maior rivalidade de Westeros na história são entre as casas Blackwood e Bracken, que sempre se odiaram profundamente. Mas de todas essas rivalidades, tem uma que mexeu muito mais com a história dos Sete Reinos em si. Desde o ano de 196 até o ano 260 depois da conquista, os pretendentes Blackfyre brigaram com a casa Targaryen, exigindo seu direito como herdeiros ao Trono de Ferro. E, apesar deles nunca terem tido sucesso com as suas guerras, eles causaram muitos problemas para o reino e ajudaram a desgastar a influência e poder da Casa do Dragão. Por isso, no vídeo de hoje eu vou trazer a história de todas as rebeliões Blackfyre e tentar explicar qual o papel dos Blackfyre dentro da narrativa principal das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, antes de tudo, para entender as rebeliões Blackfyre, a gente precisa saber que elas estão enraizadas em duas questões centrais da cultura e política de Westeros. Primeiro, a forma como o reino lida com os bastardos, e segundo, a relação entre o Trono de Ferro e os Dorneses. Isso porque logo após a Dança dos Dragões e o governo apático do Aegon III, o reino passou para o rei Daemon I, o jovem dragão, que entendeu que após uma guerra civil Targaryen tão intensa quanto a Dança, e após os Targaryen perderem os seus dragões, o Trono de Ferro precisava mostrar força. Por isso ele resolveu empreender uma nova tentativa de conquista contra os Dorneses. Ele considerava que permitir a independência de Dorne tinha sido um erro dos seus ancestrais e que ele precisava corrigir isso. Por isso, o jovem dragão lançou Westeros em mais uma longa campanha contra a Casa Martell e Dorne. Inicialmente, ele obteve um sucesso esmagador. Mas, rapidamente, a resistência dornesa se mostrou muito mais intensa do que era esperado, e cerca de 50 mil soldados morreram lutando durante 3 anos de ocupação em Dorne. Inclusive, o próprio rei Daemon faleceu lutando no ano de 161. Ele tinha apenas 18 anos e morreu em Dorne. Quem assumiu depois dele foi o Baelor I, o Abençoado, um rei sacerdote totalmente devoto à fé, que tinha uma opinião oposta à guerra em relação ao seu irmão. O Baelor condenava o conflito e até fez uma peregrinação viajando a pé de Porto Real até Lança Solar para selar uma paz com os Dorneses. Entre os acordos de paz que o Baelor fez, ele concordou em casar o seu primo, o jovem príncipe Daemon, o único neto do seu tio Viserys, com a filha mais velha do príncipe de Dorne, a Míria Martell. E depois disso, o Baelor voltou para Porto Real para seguir com seu governo. Uma vez na capital, o rei sacerdote anulou o seu próprio casamento por ser um homem muito devoto à fé e mandou que as suas 3 irmãs, a Daena, a Rhaena e a Helena, ficassem resguardadas numa torre dentro da Fortaleza Vermelha, para que elas não pudessem tentar ele com a sua luxúria. Famoso papinho. Mais fácil controlar os outros do que controlar a si mesmo, não é mesmo? Contudo, uma de suas irmãs, a Daena, acabou escapando da sua torre e ela se relacionou com um primo dela, o Aegon. Lá em 170, a Daena engravidou e deu à luz a um menino bastardo chamado Daemon Waters. Inicialmente, a Daena se recusava a admitir quem era o pai da criança, mas já rolavam muitos boatos e fofocas na corte que o pai seria de fato o primo dela, o Aegon, que era um príncipe ali de Porto Real. Conforme eu vi esses rumores, o rei Baelor ficou muito chocado com esse ocorrido e, para purificar sua família e o reino, ele resolveu iniciar um jejum de 40 dias que acabou levando ele à morte. Foi então que o tio de Baelor, o príncipe Viserys, sucedeu ao Trono de Ferro como rei Viserys II. Ele já era bem velho, um dos filhos da rainha Rhaenyra com o príncipe Daemon, e só governou por 1 ano até falecer. O Trono de Ferro então passou para o Aegon IV, o pai do Daemon Water. E sim, eu sei que é bem confuso, mas relaxa que a partir de agora que fica realmente importante. Bom, como a maioria de vocês deve saber, o apelido do rei Aegon IV foi o Indigno. Ele talvez tenha sido o pior rei da história de Westeros, competindo bem forte com o Rei Louco. Um dos seus maiores problemas é que o rei Aegon
tinha muitos bastardos, e mais do que isso, ele não se incomodava em esconder esses bastardos. Em Westeros é comum que os homens tenham filhos bastardos, mas de certa forma é visto como uma vergonha fazer isso. Então, os nobres costumam excluir os bastardos da corte ou das grandes casas. Inclusive, o Jon Snow é uma exceção, tanto que nos livros a Catelyn particularmente odeia o Jon Snow porque o Ned Stark quis manter ele por perto. Ela diz até que não se incomodava com o Ned ter tido um filho bastardo, e sim do Ned ter assumido ele. E na corte de Westeros, lá em Porto Real, assumir um bastardo ou manter um bastardo por perto é ainda mais raro, tanto que o Ned não leva o Jon para Porto Real. Ele diz que ele não teria lugar lá, então o Jon é enviado para a patrulha. Mas o rei Aegon IV não se importava com nada disso. Entre os seus filhos bastardos mais famosos, que participavam da vida da corte, estavam o próprio Daemon Waters, o Aegor Rivers, conhecido como Aço Amargo, o Brynden Rivers, conhecido depois como Corvo de Sangue, e a Shiera Seastar, considerada a mulher mais bela de toda a história de Westeros. Todos eles eram conhecidos como grandes bastardos, porque não só eram filhos do próprio rei, como também eram filhos de amantes do rei de nascimento nobre. O Aegor Rivers e o Brynden Rivers, por exemplo, eram filhos de amantes nobres do rei, da Barba Bracken e da Melissa Blackwood, respectivamente. E lembra que eu falei no começo do vídeo que a maior rivalidade de Westeros são a casa Blackwood contra a casa Bracken? Pois então, o Aço Amargo e o Corvo de Sangue se odiavam desde o berço, já que ambas as suas mães foram amantes que competiram pela atenção do rei. E, além dos bastardos, o rei Aegon também era um péssimo líder. Ele escolhia membros do pequeno conselho de acordo com quem mais bajulava ele, independente se essas pessoas eram capazes de governar ou não. A sua guarda real e a sua patrulha da cidade, principalmente, também eram formadas por critérios de bajulação e corrupção, e não por capacidade ou mérito. Além disso, o rei também tinha problemas com a sua própria família. Ele odiava a sua irmã e esposa, a rainha Nerys, e também tentou acusar ela de traição e de promiscuidade mais de uma vez. Porém, o rei era sempre freado pelo seu próprio irmão, o príncipe Aemon, o Cavaleiro do Dragão, que não só era comandante da guarda real, mas também muito protetor com a sua irmã, a Nerys, que era a irmã dos dois, do Aegon e do Aemon. Sem contar que vale mencionar aqui que o Aemon, Cavaleiro do Dragão, sempre foi considerado o maior cavaleiro da história de Westeros, tanto pelas suas habilidades, quanto pelo seu senso de justiça e senso de dever. Ele sempre defendeu a honra da sua irmã, a Nerys, e impedia que o rei Aegon tentasse atentar com ela publicamente. Mas o rei sempre suspeitou que o seu filho com a Nerys, o seu filho legítimo, o príncipe Daeron, fosse de fato um bastardo também. Inclusive, a pior relação familiar que o rei tinha era com seu filho Daeron. Esse Daeron aqui é o que casou com a Mirria Martell nos acordos feitos pelo rei Baelor. Ele foi mão do rei do seu pai e era um príncipe inteligente, sábio e muito justo, e que geralmente se opunha às ações do Aegon IV. Por isso, enquanto o governo do rei Aegon IV era uma festa depravada e de corrupção, o Daeron tentava manter alianças e consertar os erros do pai. Isso fez ele muito popular, especialmente porque além de ter apoio dos lords Westerosi, ele também tinha apoio de Dorne, já que ele era casado com uma princesa dornesa. Este contraste entre os dois e a divergência de ideias deles levou a muitos atritos entre o Daeron e o seu pai. O rei, inclusive, ameaçava deserdar o filho e legitimar um dos grandes bastardos para ser o novo rei, como ameaça às ações que o Daeron tinha contra o seu governo. E entre os seus bastardos favoritos estava o Daemon Waters. O Daemon era um cavaleiro incrível, muito bem apessoado e muito talentoso. Em 182, o Daemon venceu um torneio e o rei o consagrou como cavaleiro. Lhe concedeu terras e honrarias. E, para piorar, chocando toda a corte, o rei ainda entregou para o Daemon a sua espada Blackfyre. Como todo mundo sabe, essa era a espada do Aegon Conquistador e uma espada que tinha sido passada de rei em rei Targaryen até então. Com isso, o Daemon fundou a sua própria casa, a Casa Blackfyre, e passou a se chamar Daemon Blackfyre. Enfim, eventualmente o rei Aegon IV morreu aos 49 anos de idade, cheio de problema de saúde. Ele estava obeso e inchado, mal podia sair da cama e seus membros estavam apodrecendo, cheios de vermes por conta de alguma doença. Inclusive, a descrição da morte do Aegon IV lembra muito a morte do rei Viserys lá em House of the Dragon. O corpo meio que se desfazendo, cheio de vermes, foi algo parecido.
Na verdade, o seu corpo parecia tão podre que os septões acreditavam que eram os deuses punindo o rei por conta do seu governo cheio de depravações. Porém, o rei tinha guardado o melhor para o final. No seu testamento, como seu último ato, ele legitimou todos os seus filhos bastardos, desde os de baixo nascimento até os de nascimento nobre. E isso deu a justificativa que faltava para que as rebeliões Blackfyre de fato acontecessem. Bom, porém, apesar do seu último ato ter sido legitimar os seus filhos bastardos, o rei nunca deslegitimou o seu filho legítimo de fato, o Daeron II. Por isso, ele ascendeu ao trono de ferro logo em seguida à morte do pai, usando a coroa do seu pai para espantar qualquer boato sobre legitimidade. Diferente do rei Aegon IV, o Daeron era um homem culto e que tinha trabalhado duro para limpar a corrupção do pai dentro da corte. Mas se por um lado isso tinha trazido aliados para ele, por outro também trouxe inimigos. Aqueles que eram beneficiados pela corrupção e pela luxúria do Aegon IV não gostavam muito do seu filho Daeron. Portanto, uma vez no poder, o Daeron rapidamente substituiu todos os membros do pequeno conselho com seus próprios homens, normalmente selecionando conselheiros mais sábios e capazes. E ainda levou quase um ano lá em Porto Real para substituir toda a patrulha da cidade, cujos oficiais eram tão corruptos quanto seu pai havia sido. O novo rei também não podia desfazer a legitimação que o seu pai tinha feito dos filhos bastardos. Então ele optou por seguir por outro caminho. Ele tratou com honra os seus meio-irmãos e continuou mantendo os rendimentos concedidos a eles. Por exemplo, o Daeron pagou o dote que o rei Aegon tinha prometido ao arconte de Tyrosh para que a sua filha, a Rohanne, se casasse com o Daemon Blackfyre. Ou seja, o Daeron II basicamente pagou pelo casamento do Daemon Blackfyre. Inclusive, no dia desse casamento, o Daeron concedeu um pedaço de terra perto da torrente do Água Negra, ali nas Terras da Coroa, para que o Daemon pudesse construir uma fortaleza para si. Isso mostra a sagacidade do Daeron, que viu a possibilidade de uma rebelião ou revolta, já que os antigos apoiadores do seu pai viam o Daemon Blackfyre como uma outra opção de governo. Então ele tentou amenizar a situação e repelir uma possibilidade de rebelião, trazendo seus meio-irmãos bastardos para o seu lado. E, em partes, isso deu certo. O Brynden Rivers, por exemplo, sempre se manteve fiel ao lado do Daeron. E, inicialmente, o próprio Daemon Blackfyre não quis saber de se rebelar e aproveitou os rendimentos e terras que lhe foram concedidos ao ser legitimado. Porém, como eu falei aqui, não só a questão da bastardia foi uma raiz das rebeliões Blackfyre, mas também a relação do Trono de Ferro com Dorne. Westeros vinha de uma geração de nobres que tinha guerreado novamente com os Dorneses juntos do rei Daeron I, e eles tinham sofrido uma derrota humilhante. Por isso, a relação da maior parte dos nobres de Westeros com os Dorneses não era muito boa. O próprio rei Aegon IV tinha planejado uma nova invasão a Dorne, que deu totalmente errada, mostrando que muitos lords ainda apoiavam uma guerra contra os Martell. O que foi o problema foi a logística do rei Aegon IV mesmo, que não sabia fazer nada direito. Mas o rei Daeron II era casado com uma Dornesa. Por isso, muitos nobres de Dorne passaram a frequentar a corte de Westeros. Além disso, o rei Daeron II conseguiu negociar com seu cunhado, o príncipe Mormont Martell, e estabeleceu finalmente uma aliança entre o Trono de Ferro e Dorne. O Mormont Martell se casou com a irmã do Daeron, a princesa Daenerys, e então, em 188 DC, após quase 200 anos da conquista do Aegon, um príncipe Martell se ajoelhou diante do Trono de Ferro e Dorne se uniu ao reino de uma vez por todas. E, embora isso tenha sido um dos maiores feitos da história de Westeros, vários lords, especialmente os do sul, não gostaram muito disso. Enquanto o povo comum chamava o rei de Daeron o Bom, os lords das casas da Campina e da Tempestade odiavam os Dorneses e não desejavam a paz. Portanto, nessa época havia um cenário muito estranho em Westeros. O Daemon Blackfyre era mais velho que o Daeron e, apesar de ser um bastardo, tinha sido legitimado pelo pai. Além disso, o Daemon era um excelente guerreiro, muito bonito, bem casado e já tinha uma penca de filhos. Ele tinha recebido a espada Blackfyre publicamente das mãos do seu pai, e tudo isso tornava ele uma pessoa famosa e admirada por todo o reino. Do outro lado, embora o Daeron tivesse muitos apoiadores, todos sabiam que o rei Aegon IV tinha levantado suspeitas sobre a sua legitimidade.
Além disso, vários nobres não gostavam dele por sua aliança com os Dorneses e também por ele ter feito uma limpa na corte, mandando embora antigos aliados do seu pai. Por isso, enquanto parte do reino se colocava ao lado do rei Daeron, outros acreditavam que o Daemon Blackfyre daria um líder melhor e até mais legítimo. E assim, o palco para a rebelião foi se formando. Porém, levou quase uma década de tensões, rumores e segredos até que houvesse uma rebelião aberta. O Daeron II assumiu o trono em 184. Dorne se uniu ao reino em 188, mas foi só em 196 que começou a primeira rebelião Blackfyre. Muitos motivos levaram Daemon Blackfyre a declarar sua rebelião. Tudo indica que o seu ego foi se enchendo enquanto seus conselheiros e muitos lords afirmavam que ele daria um rei melhor do que seu meio-irmão. Além disso, ele estava cansado do status de bastardo. Mas o estopim foi quando o rei Daeron casou a sua irmã, a princesa Daenerys, com o príncipe Mormont Martell. Tudo indica que o Daemon era apaixonado pela Daenerys e por mais que já fosse casado, ele supostamente acreditava que podia ter mais de uma esposa e também queria se casar com a Daenerys. Quando ele viu que a sua irmã estava longe do seu alcance, ele considerou isso a última gota e se rebelou. Quando o rei Daeron soube que o Daemon tinha se declarado rei, ele enviou a guarda real imediatamente para prender o seu meio-irmão. Mas o Daemon conseguiu fugir. Ele então começou a reunir o seu exército contra o rei. É dito que metade das casas do reino apoiou o Daemon Blackfyre, mas que a maior parte do seu apoio veio diretamente da Campina. Além disso, os dois maiores aliados do Daemon Blackfyre eram o seu meio-irmão, o Aegor Rivers, o Aço Amargo, e também o Sir Quentyn Ball, o Bola de Fogo, ex-mestre de armas da Fortaleza Vermelha. E uma das coisas mais engraçadas da rebelião Blackfyre é que, embora o Daemon se considerasse legítimo o suficiente para ser rei de Westeros, ele nunca se declarou como um Targaryen. Ele levantou a sua bandeira de bastardo, mantendo a sua identidade como Blackfyre e liderou seu exército assim. Em Westeros, é normal que quando o bastardo funde uma casa sua, ele use as cores da bandeira do seu pai, só que de forma invertida. Por isso, enquanto o símbolo Targaryen é um dragão vermelho no fundo preto, o símbolo Blackfyre é um dragão preto no fundo vermelho. Agora, do outro lado da moeda, em Porto Real, o rei Daeron II fazia também o seu conselho de guerra. Enquanto seu filho, o Baelor Quebra-Lanças, que é um dos melhores Targaryens da história de Westeros, queria seguir pela diplomacia, o Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, queria seguir por uma linha mais dura e descer o cacete pra cima dos Blackfyre. Como eu já mencionei, o Lorde Corvo de Sangue sempre se manteve ao lado do rei Daeron, mesmo ele também sendo um grande bastardo. O seu ódio pelo Aegor Rivers era muito maior do que qualquer outra coisa, e o Corvo de Sangue ficaria em oposição a qualquer lado que o Aço Amargo estivesse. Lembrando que eu já tenho um vídeo aqui só sobre o Corvo de Sangue, que vai aparecer no card para vocês conferirem. Enfim, de qualquer jeito, o rei Daeron II preferiu seguir pela linha dura do Corvo de Sangue e assim as batalhas contra os Blackfyre começaram. De um modo geral, nós não sabemos tanto sobre o desenvolvimento das rebeliões Blackfyre em si. Nós sabemos que o Sir Quentyn Ball liderou os exércitos Blackfyre para atacar as terras ocidentais. Ele matou o Lord Lefford Lannister ainda em Lannisporto e depois derrotou o Lord Daemon Lannister. Além disso, o Sir Quentyn Ball também cruzou o Rio Vago, onde ele matou todos os filhos da Senhora Penrose em batalha. Nós também sabemos que batalhas aconteceram no Vale de Arryn e nas terras fluviais, embora a gente não tenha tantas informações sobre elas, apenas que os lealistas Targaryen foram mais vitoriosos de um modo geral. As batalhas também acabaram concentradas na Campina, e é importante ressaltar que os Tyrell se mantiveram fiéis ao Trono de Ferro, e portanto o Lord Leo Tyrell derrotou diversos nobres de casas menores apoiadores dos Blackfyres dentro da sua região. Porém, nós sabemos que a primeira rebelião Blackfyre foi decidida na Batalha do Campo do Capim Vermelho, uma das maiores batalhas da história de Westeros. Ela aconteceu num campo sem nome lá nas terras fluviais, onde o Aço Amargo e o Daemon Blackfyre lideraram um grande exército até essa região. O Príncipe Maker, filho mais novo do rei Daeron, também liderou as forças lealistas até lá, junto da mão do rei, o Lord Hayford. Rapidamente, os dois lados se encontraram nesse campo, se chocaram e iniciaram uma luta muito sangrenta. Inicialmente, os Blackfyre se saíram melhores na batalha.
o Lord Hayford foi morto rapidamente e depois disso, o próprio Daemon Blackfyre lutou contra o Sir Gwaine Cobray, da Guarda Real. Ambos tinham espadas de aço valeriano, a Blackfyre contra a Senhora Desespero. A luta dos dois foi épica, mas o Daemon acabou vencendo. Porém, enquanto os rebeldes tinham vantagem, o príncipe Baelor acabou vindo do sul com um exército de reforço, o que já basicamente virou o jogo pro lado dos lealistas. Além disso, o Lorde Corvo de Sangue também compareceu à batalha, liderando o seu batalhão de arqueiros, chamados Dentes de Corvo. Eles rapidamente assumiram uma posição estratégica e miraram as suas flechas exatamente contra a posição do Daemon Blackfyre e dos seus dois filhos. E assim, de forma muito eficiente, as flechas do Corvo mataram o Daemon, o Aegon e o Aemon Blackfyre. A morte do seu líder fez os rebeldes quebrarem, mas o Aço Amargo se mantinha implacável. Ele transformou a retirada do exército rebelde numa investida, liderando um ataque contra os Dentes de Corvo. O batalhão de arqueiros foi dizimado, e o Aço Amargo arrancou um dos olhos do Corvo de Sangue no processo. Porém, antes que os rebeldes pudessem se aproveitar dessa breve vitória, os lanceiros dorneses de apoio dominaram o campo de batalha e os filhos do rei Daeron, o Baelor e o Maekar, conseguiram pressionar os rebeldes, que acabaram sendo massacrados. É dito que 10.000 homens morreram nessa batalha. Isso acabou batizando esse campo da luta como o Campo do Capim Vermelho, sendo essa uma das batalhas mais pesadas da história de Westeros, e se eu não me engano, ela fica atrás apenas da Batalha do Tridente. Com o Daemon Blackfyre morto e as suas forças derrotadas, a primeira rebelião terminou. Porém, o Aço Amargo conseguiu recuperar a espada Blackfyre em meio à fuga e fugiu de Westeros, levando consigo não só a espada, como os filhos mais novos do Daemon Blackfyre. Quando o Aço Amargo chegou em Essos, ele usou o que tinha sobrado do exército Blackfyre para fundar a Companhia Dourada. Desde então, ela tem sido a principal companhia mercenária de Essos, mas o seu grande objetivo é conseguir apoiar um Blackfyre para que eles possam, enfim, voltar para casa. Por outro lado, se o Aço Amargo conseguiu fugir com alguns aliados para lutar um outro dia, os lords que ficaram em Westeros sofreram as consequências pela sua rebelião. Os apoiadores dos Blackfyre perderam terras, títulos e filhos, além de ficarem marcados por muito tempo como apoiadores de rebeldes. Nós vemos como a rebelião deixou feridas e problemas econômicos no reino lá no livro do Cavaleiro dos Sete Reinos. Inclusive, fica aqui o meu carinho ao Enzo Golgo, que tem feito uma campanha incansável pedindo vídeo do Cavaleiro dos Sete Reinos aqui no canal. E eu farei num futuro próximo, eu prometo. Porém, obviamente, muitos dos lords derrotados e punidos seguiram tendo um rancor contra o Trono de Ferro, especialmente após a Grande Praga da Primavera, que surgiu no ano de 209 e 210 e devastou a população, o que aumentou o ressentimento de muita gente contra o governo. Esse ressentimento dos derrotados contra o Trono de Ferro eventualmente levou a novas rebeliões a favor dos Blackfyre. Porém, se por um lado a primeira rebelião acabou sendo um grande conflito, a segunda, a terceira e a quarta rebelião foram eventos quase que isolados e mais conspirações em si do que grandes rebeliões. Por exemplo, a segunda rebelião Blackfyre aconteceu durante um torneio lá em Alvas Paredes, na sede da Casa Butterell, no ano de 212. O Lord Ambrose Butterell usou esse evento para reunir lords das antigas que tinham apoiado os Blackfyre durante a primeira rebelião. Um dos grandes problemas deles era que agora o Corvo de Sangue era mão do rei, e ele era bastante autoritário na sua administração do reino. E a maioria dessas casas que tinha lutado pelos Blackfyre antes, ainda possuíam herdeiros como reféns lá em Porto Real. Então o Lord Butterell armou esse torneio. Ele ofereceu como prêmio ao vencedor do torneio um valioso ovo de dragão. E eles tentaram manipular essa competição para que o Daemon Blackfyre II pudesse vencer. O Daemon II era filho mais velho do Daemon Blackfyre. Ele voltou a Westeros como um cavaleiro misterioso para participar desse torneio. Ele acreditava que ele poderia ganhar esse ovo de dragão e fazer ele eclodir e então incitar Westeros numa nova rebelião ao lado dele, já que ele poderia ter dragões.
Porém, essa conspiração acabou sendo revelada. O Lorde Corvo de Sangue chegou ao castelo e cercou os conspiradores. O Daemon II Blackfyre até tentou incitar os Lords para lutarem por ele, mas ninguém quis seguir ele para esse caminho. O Daemon II então acabou sendo preso, o Lord Butterwell perdeu 90% da sua fortuna e o castelo de Alvas Paredes foi tomado pelo Trono de Ferro. Outros conspiradores que participaram disso tudo acabaram sendo executados. E assim, com o Daemon II preso, o Aço Amargo não pôde coroar outro filho do Daemon Blackfyre como rei, já que o herdeiro mais velho ainda estava vivo, apesar de estar preso. Isso garantiu mais alguns anos de paz para Westeros. No entanto, em 219 veio a Terceira Rebelião. Era o fim do reinado do rei Aerys I, e o Daemon Blackfyre II tinha morrido de causas naturais, ainda preso na Fortaleza Vermelha. Então, o Aço Amargo não perdeu tempo e coroou o Rhaegon I Blackfyre como novo rei. Liderando a Companhia Dourada, eles invadiram Westeros, e embora o rei Aerys não fosse um homem muito interessado em governar, o seu irmão mais novo, o Príncipe Maekar, era um guerreiro experiente e voraz. Junto do Corvo de Sangue, eles lideraram a luta contra os invasores. A princípio, nós sabemos que houve uma única batalha. Nela, o Rhaegon I se rendeu, mas foi morto covardemente após a rendição. O Aço Amargo também acabou capturado e foi levado como prisioneiro até a Fortaleza Vermelha. O rei Aerys resolveu poupar o Aço Amargo da execução e permitiu que ele fosse enviado até a muralha. Mas alguns rebeldes sobreviventes souberam disso e conseguiram resgatar o Aço Amargo no meio do caminho. Ele então foi levado de volta para Tyrosh, de onde coroou um novo filho do Daemon Blackfyre como rei e então iniciou novos planos para a invasão de Westeros. Porém, antes de acontecer uma nova invasão, houve uma outra oportunidade para que os Blackfyre tomassem o Trono de Ferro de forma pacífica e diplomática. Em 233 aconteceu um grande conselho para escolher o novo rei de Westeros. Isso porque, anos antes, o herdeiro legítimo ao Trono de Ferro, o Baelor Quebra-Lanças, tinha falecido em um julgamento por combate. Isso levou o seu irmão mais velho, o Valar, a se tornar o novo herdeiro ao Trono de Ferro. Porém, o Valar morreu na Grande Praga da Primavera, assim como seu irmão, o Príncipe Mataris. E sim, o nome dele é Mataris mesmo. Isso fez com que o filho do meio do rei Daemon II herdasse o Trono de Ferro, o rei Aerys I, que eu citei agora há pouco. Ele, porém, não teve herdeiros, então o trono também passou para o seu irmão mais novo, o Príncipe Maekar. Mas quando Maekar faleceu em 233, os seus dois filhos também já tinham morrido, deixando o Trono de Ferro sem um herdeiro claro e um novo problema de sucessão para Westeros. Portanto, um grande conselho foi conclamado, e os lordes de Westeros tinham algumas opções. Entre elas, havia dois netos do rei Maekar, a Vela e o Maegor. Tecnicamente, eles seriam as principais opções, já que eram herdeiros dos filhos mais velhos do Maekar. Mas o pai da Veila era um bêbado, e ela era uma mulher, e o pai do Maegor tinha sido o Aerion Chama-Viva, um príncipe Targaryen cruel e louco que morreu bebendo fogo vivo na esperança de se tornar um dragão. Então, nenhum dos dois parecia uma boa opção para os lordes de Westeros. Por isso, os lordes do reino também consideraram os dois filhos mais novos do Maekar, o Aemon e o Aegon. O Aemon era um irmão mais velho, mas ele já era mestre da cidadela e, portanto, não deveria herdar. Ainda assim, os lordes de Westeros ofereceram a coroa até ele, mas ele recusou. E sim, esse Aemon que eu tô falando aqui é o Aemon que nós vemos lá na muralha nos livros das crônicas, nosso mestre Aemon. Sendo assim, os lordes de Westeros tiveram como opção dar a coroa para o Aegon V, que ficou conhecido como o Aegon o Improvável, por ser o filho mais novo do Maekar e o mais distante de herdar a coroa, e ainda assim ele foi coroado rei. Porém, o que esse processo complexo de sucessão tem a ver com os Blackfyre? É que durante esse grande conselho, o Aenys Blackfyre pediu autorização ao Trono de Ferro para apresentar sua proposta de reivindicação à coroa. Ele recebeu garantia do Corvo de Sangue, que tinha salvo-conduto para participar do grande conselho. Porém, assim que o Aenys chegou em Porto Real, o Corvo de Sangue prendeu ele e executou o Aenys e apresentou a sua cabeça ao grande conselho para desanimar qualquer pessoa que tivesse simpatia pela causa Blackfyre.
Obviamente, apesar disso ter sido uma ação bem pragmática do Corvo de Sangue, foi um claro desrespeito e desonra à coroa que tinha dado a palavra ao Aenys poder participar do conselho. Portanto, assim que o rei Aegon V assumiu a coroa, ele mandou prender o Corvo de Sangue e o enviou para a muralha por conta desse ato que ele considerou uma traição. E mais uma vez, eu explico tudo isso em detalhes no meu vídeo sobre o Corvo de Sangue. Enfim, com o Aenys sendo traído e morto, o filho do Rhaegon I Blackfyre, o Daemon III, se coroou como novo rei lá em Essos. Em 236, ainda apoiado pelo Aço Amargo e pela Companhia Dourada, os rebeldes resolveram invadir Westeros mais uma vez. Eles desembarcaram no Gancho de Messay, na costa norte das Terras da Coroa. Dessa vez, com o Corvo de Sangue preso, exilado lá na muralha, o Aço Amargo e os Blackfyre acreditavam que os Lordes de Westeros pudessem voltar a apoiar sua causa, especialmente pelo governo do Aegon V estar no início e muita gente duvidar da capacidade dele. Porém, nada disso aconteceu. O rei Aegon V e os seus filhos, os príncipes Duncan, Jaehaerys e Daeron, partiram para enfrentar os rebeldes sem dó. A rebelião foi encerrada na Batalha da Ponte do Guaquevai, onde o exército Blackfyre foi massacrado e o Daemon III acabou sendo morto em combate contra o Sir Duncan o Alto. Porém, mais uma vez, o Aegor Rivers, o Aço Amargo, conseguiu escapar. Porém, só vale citar que essa rebelião, a quarta rebelião Blackfyre, trouxe consequências indiretas para o futuro de Westeros. Na Batalha da Ponte do Guaquevai, o herdeiro da casa Lannister, o Theon, acabou sendo morto. Isso fez com que o Lord Gerald Lannister eventualmente fosse sucedido pelo seu filho mais novo, o Lord Tytus Lannister, pai do nosso querido Lord Tywin Lannister. Enfim, mesmo fugindo, o Aegor Rivers acabou falecendo alguns anos depois da Quarta Rebelião, lutando entre Lysmere e Tyrosh pelas terras disputadas. Ainda assim, os pretendentes Blackfyre se preparavam para mais uma investida. Dessa vez, o Maelys Blackfyre, o último descendente Blackfyre da linhagem masculina, foi coroado. Ele era líder da Companhia Dourada e viu a oportunidade de se unir a um grupo de homens ambiciosos de Essos, onde cada um tinha uma pretensão de conquista diferente de um lugar diferente. Esse bando ficou conhecido como Bando dos Nove. E, quando soube disso, o príncipe Duncan Targaryen afirmou que as coroas estão sendo vendidas por moedas, o que fez com que o Bando dos Nove ficasse conhecido em Westeros como Reis de Nove Moedas. Sendo assim, quando o rei Jaehaerys II assumiu o Trono de Ferro após a morte do seu pai, o rei Aegon V, essa ameaça do Bando dos Nove era imediata. Eles tinham obtido as suas primeiras vitórias conquistando as terras disputadas e tomando a cidade de Tyrosh, onde o Aleco Adaris, um dos membros do bando, assumiu como governante. Depois disso, o bando tomou a região dos Degraus e iniciou os planos de usar essas ilhas como base para atacar Westeros. O rei Jaehaerys agiu bem rápido e então convocou todos os lordes do reino para a guerra. A mão do rei, o Lord Ormond Baratheon, assumiu o comando do exército real e, apoiado pela frota dos Greyjoy, eles avançaram para a região dos Degraus, onde a luta foi intensa. O próprio Lord Ormond foi uma das primeiras baixas da guerra, sendo morto pelo próprio Maelys Blackfyre. O Sir Gerald Hightower, então, o touro branco da Guarda Real, assumiu o comando do Exército Real e manteve a luta. Essa foi a última guerra em Westeros, inclusive, antes da Guerra dos Cinco Reis, onde todos os protetores dos territórios foram convocados. Além disso, vários cavaleiros também se destacaram muito nesse conflito, como o Sir Brynden Tully, o Peixe Negro, o Sir Steffon Baratheon, o pai do Robert, do Renly e do Stannis, o Tywin Lannister e o Aerys Targaryen, que era o futuro Rei Louco. Todos eles eram jovens nessa época e lutaram lado a lado contra os Blackfyre. E tudo indica que os Lords Stark, Tully e também o Jon Arryn participaram desse conflito. Eventualmente, os Blackfyre foram derrotados, especialmente quando Sir Barristan Selmy abriu um caminho sangrento entre as fileiras da Companhia Dourada e matou pessoalmente o Maelys, dando fim aos pretendentes Blackfyre de uma vez por todas. Com isso, o Bando dos Noves já não tinha mais pretensões para Westeros e eles se retiraram dos Degraus para seguir as suas lutas lá em Essos. Porém, eventualmente eles também foram todos derrotados. E enfim, assim se encerraram as rebeliões Blackfyre. Porém, antes de terminar o vídeo, eu acho que vale a pena uma análise rápida sobre o porquê das rebeliões Blackfyre estarem dentro da história do George R. R. Martin.
E sim, eu sei que o Martin usou esses eventos das rebeliões para preencher e expandir o lore do universo dele. Mas eu até já conversei sobre isso com os apoiadores do canal lá no grupo de WhatsApp, que para a gente analisar uma história e até teorizar sobre ela, a gente precisa não só olhar para o que seria legal de se acontecer na história ou para o que os personagens gostariam de fazer na narrativa, mas também precisamos olhar para as intenções que o autor tem dentro daquela literatura. E não necessariamente o Martin tem uma mensagem específica para passar com as Crônicas de Gelo e Fogo, mas é muito claro que ele quer levar a narrativa dele para algum lugar. Tudo o que sabemos indica que o George R. R. Martin é um autor que se apoia no realismo e quer conduzir a trama até um determinado ponto da forma mais coerente e racional possível. Por isso, é óbvio que ele não vai forçar situações dentro da história, mas basicamente tudo que ele coloca dentro da narrativa acaba sendo uma pista das intenções que ele tem para a obra. E quando nós olhamos para as rebeliões Blackfyre, vem essa dúvida: por que ela está dentro da história? Qual o objetivo do George R. R. Martin de contar essa situação, as rebeliões, dentro do seu lore? E outra, ele não contou sobre uma rebelião Blackfyre, sobre duas. Foram 5 rebeliões Blackfyres. Elas são bem descritas, elas aparecem com frequência dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Então qual o objetivo dele com essa narrativa dentro da narrativa? Bom, se a gente perguntasse para a maior parte dos fãs das crônicas, eu acredito que a maior parte das pessoas diria que a conquista do Aegon ou que a Dança dos Dragões são os eventos mais importantes do lore das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas particularmente eu discordo. Olhando para a história Targaryen, para mim, o George R. R. Martin deixa explícito que as rebeliões são o evento mais importante para as crônicas. Para mim, é óbvio que ele deixou muitas pistas aqui sobre o futuro da narrativa e sobre a construção da sua saga principal. Por um lado, é só a gente pensar que os 100 anos que antecedem o primeiro livro são marcados pelas rebeliões Blackfyre. Essas rebeliões são os conflitos que moldam o universo e a política de Westeros antes da rebelião do Robert E. e antes do primeiro livro, A Guerra dos Tronos, começar. Se o torneio de Harrenhal e a tragédia de Solar Estival são 2 eventos pontuais muito importantes e muito discutidos para a história, as rebeliões Blackfyre também precisam ser consideradas dentro desse mesmo olhar. E eu acredito que tenha 3 motivos principais para que as rebeliões sejam tão importantes. Primeiro, porque elas refletem muito bem como a política de Westeros funciona e dão base para nossa narrativa. Lembram que eu comentei que metade das casas do reino apoiaram Daemon Blackfyre? Com tanto apoio assim, como será que ele foi perder a rebelião? Porque parece que ele tem até mais apoio nessa situação do que o próprio Robert Baratheon teve anos depois. E sim, eu realmente acredito que mais casas, de um modo geral, apoiaram Daemon Blackfyre. Mas a diferença crucial é que o Daemon Blackfyre foi apoiado por casas pequenas. Nenhuma grande casa de Westeros apoiou ele. Nem mesmo os Tyrell ou os Baratheon, que embora tivessem a maior parte dos seus lords apoiando os Blackfyre, foram grandes casas que optaram por se manter do lado do Trono de Ferro. E isso fez toda a diferença. O Robert Baratheon não só era o Senhor das Terras da Tempestade, como tinha o apoio dos Stark, dos Arryn e dos Tully. E isso fez com que ele tivesse muito mais peso, trouxe uma força política muito maior para sua rebelião e legitimou mais os seus atos, permitindo que após eles vencessem os Targaryen, os rebeldes pudessem formar um novo governo. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a 5ª rebelião Blackfyre, o George R. R. Martin já dá pistas sobre essa futura união. Provavelmente foi durante a 5ª rebelião onde os lords e herdeiros das casas Stark, Tully, Baratheon e Arryn se tornaram próximos. Antes disso, as grandes casas não tinham muitas alianças entre si e as políticas eram mais regionais. Os Stark se relacionavam com as casas do norte, os Arryn se relacionavam com as casas do vale, os Baratheon se relacionavam com as casas da tempestade e assim por diante. Foi a guerra durante a 5ª rebelião que aproximou esses nobres e possibilitou que no futuro eles tivessem confiança o bastante uns nos outros para se apoiarem numa rebelião aberta contra a casa Targaryen. E, além dessa questão política, as rebeliões Blackfyre mais uma vez levantam discussões sobre a lógica do poder e de legitimidade. Perceba que o Daemon Blackfyre era um bastardo. Mesmo legitimado, é de se argumentar que ele tinha muito menos direito ao Trono de Ferro do que a rainha Rhaenyra, por exemplo. Ainda assim, houve muito apoio para ele, porque as condições políticas eram favoráveis para que as pessoas apoiassem um bastardo e até uma nova casa no poder. E o poder está, como Varys diz, onde as pessoas acreditam em que ele está.
Não existe legitimidade verdadeira. Existem alianças e visões políticas que constroem esse conceito de legitimidade. E o Martin aborda muito isso dentro das rebeliões e vai abordar isso muito dentro da Guerra dos Cinco Reis. E por fim, obviamente, todo esse contexto Blackfyre também existe para indicar que o jovem Griff é um Blackfyre. O Martin deixa bem claro que a linhagem masculina morreu com o Meleys, deixando uma dica de que pode existir uma linhagem feminina que segue viva. O jovem Griff provavelmente vem dessa linhagem feminina, embora ele não saiba disso. E somando isso ao fato da história do Varys ser muito suspeita e dele ser apoiado pela Companhia Dourada, são pistas enormes de que ele representa sim uma sexta rebelião Blackfyre, mesmo que ele não tenha essa intenção. E claro, nós também temos as visões da Daenerys que falam sobre um falso dragão, indicando que o jovem Griff é o dragão do pantomimeiro ou mesmo um dragão falso, lembrando que o Varys era dos circos e era um pantomimeiro e ele é um grande apoiador do jovem Griff. Enfim, agora o engraçado pra mim é que muita gente acredita que mesmo o jovem Griff sendo um Blackfyre, ele vai poder se unir a Daenerys. O pessoal teoriza de que ele vai conseguir montar num dragão, provando que ele tem sangue Targaryen e que, portanto, também é digno de apoiar ali a Daenerys na sua conquista do Trono de Ferro. Agora, o que eu acho curioso é que até onde a gente sabe, o descendente mais próximo Targaryen dos Blackfyre é o Aegon IV, o Rei Indigno. O Meleys, o Monstruoso, o último Blackfyre oficial que nós conhecemos, era bisneto do Rei Aegon IV. Provavelmente o jovem Griff é uns 70 anos mais novo do que o Meleys, ou seja, dá pra colocar 2 gerações entre os dois. Isso então torna o jovem Griff tetraneto do Aegon IV. Ou seja, filho do trineto ou talvez ainda mais distante. Isso significa que a princesa Shireen, por exemplo, que é bisneta de uma Targaryen, tem mais sangue Targaryen do que o próprio jovem Griff. Então assim, quem é que acha que a Shireen vai tomar um dragão? Por essa lógica, do sangue Targaryen, ela tem mais chances do que o próprio jovem Griff. Portanto, mais uma prova aqui de que por mais que a história fale um monte do sangue Targaryen, do sangue dos primeiros homens, da magia, o George R. R. Martin também deixa pistas muito claras de que também na vida real essa coisa da legitimidade pelo sangue ou até da supremacia pelo sangue é tudo balela e importa muito pouco. Mas é isso, pessoal, esse vídeo ficou bem longo, espero que vocês tenham gostado. Não quis dividir aí a história das rebeliões Blackfyre, que trazer tudo num vídeo só. Deixe nos comentários o que vocês acham, o que as rebeliões Blackfyre representam, se vocês gostam mais da Dança dos Dragões, da conquista das rebeliões Blackfyre, o que vocês gostariam de ver numa série. E fica a recomendação aí do livro do Cavaleiro dos Sete Reinos, que aborda bastante as consequências das rebeliões Blackfyre dentro da história do reino. É bem interessante de ver como as casas menores foram afetadas, é bem legal. Mas é isso, pessoal, não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.